O intercâmbio comercial intenso, o domínio exercido por povos de diferentes culturas, além de outras circunstâncias, estimularam na Grécia Antiga e arredores o desenvolvimento do pensamento racional e a busca de uma compreensão mais sistemática do universo e seus mecanismos. O abandono de dogmas e religiões em favor da racionalidade é considerado um marco na história do desenvolvimento da ciência e da filosofia. Alguns pensadores destacaram-se por terem atingido um alto nível de abstração de objetos e fenômenos, condição necessária para a obtenção de uma visão racional e crítica da natureza. A matemática tornava-se, então, uma das chaves para a compreensão do universo. Arquimedes, que é considerado o mais importante dos matemáticos gregos e de toda a antiguidade, viveu em Siracusa, na Magna Grécia, onde hoje é a ilha de Sicília, na Itália. Muitos dos importantes resultados em geometria obtidos por Arquimedes foram concebidos a partir da equivalência ou equilíbrio de modelos físicos. Assim, podemos supor que ele tenha visualizado um disco como sendo composto de círculos concêntricos, extrapolando um modelo feito por cordões. Esticando cada um dos cordões, ele pôde intuir e depois provar o resultado de que a área do círculo é equivalente à área de um triângulo retângulo, cujo cateto maior é igual ao perímetro do disco e o cateto menor igual ao seu raio. O método de Arquimedes, desenvolvido para calcular áreas e volumes, baseia-se na imaginação de figuras, como se fossem compostas de partes mais simples e cada vez menores, num processo de aproximações sucessivas. Estas ideias de Arquimedes foram tão férteis que influenciaram o desenvolvimento de grande parte da matemática até os dias de hoje. O processo de aproximações sucessivas permite estimar a área de uma figura qualquer, por mais irregular que seja. Imaginando quadrados cada vez menores, estimamos a área dessa figura como sendo a soma das áreas de todos os quadrados que ela contém. Nesse processo de aproximações sucessivas, é possível conceber outras formas para decompor uma figura, como, por exemplo, triângulos. Para obtermos a área de um círculo, podemos também decompô-lo em fatias. Imaginando fatias cada vez menores e colocando-as lado a lado, observamos que esta justaposição se aproxima cada vez mais da forma de um retângulo. Intuímos assim que a área de um círculo é equivalente à área de um retângulo, que tem por base o comprimento do raio e por altura metade do comprimento do círculo. Vemos assim que esse resultado é equivalente ao obtido por Arquimedes. A percepção das formas e os processos de medida de objetos desenvolveram-se desde civilizações muito antigas. Um resultado surpreendente, já dominado pelos egípcios, foi o cálculo do volume de uma pirâmide e de suas secções. Para estimarmos o volume de uma pirâmide, começamos com um cubo e o subdividimos em 3 pirâmides congruentes.
Podemos então concluir que cada uma dessas pirâmides de tipo especial, que tem base quadrada e cujo topo está no prolongamento vertical de um dos cantos dessa base, tem 1/3 do volume do cubo. Qualquer pirâmide de base retangular que tenha também seu topo no prolongamento vertical de um dos cantos da base, terá como volume 1/3 do prisma retangular correspondente. Na verdade, o volume de qualquer pirâmide é sempre igual a 1/3 do volume do prisma correspondente. No caso dessa pirâmide que não tem o topo no prolongamento de um dos cantos da base, pode-se dividi-la em 4 desse tipo especial, e cada uma delas terá então 1/3 do volume do prisma correspondente. Estes resultados eram amplamente dominados pelos gregos, que por um processo de decomposição concluíram que pirâmides de quaisquer bases tinham sempre 1/3 do volume do prisma correspondente. Aproximando o cone sucessivamente por pirâmides, concluíram que o seu volume é 1/3 do volume do cilindro correspondente. Arquimedes, de maneira análoga ao que fizera com figuras no plano, partiu da concepção de sólidos como sendo constituídos pela justaposição de fatias muito finas. Desta forma, ele conseguiu intuir e provar resultados ainda hoje surpreendentes, que estabelecem proporções entre volumes. No período do Renascimento, 19 séculos mais tarde, os matemáticos e físicos italianos retomaram os estudos de Arquimedes. Inicia-se então uma fase de intensa atividade e criação original nas universidades italianas. Físico e matemático, Galileu foi um desses pensadores que retomou e ampliou o saber dos gregos. Além disso, estimulou seus discípulos a acrescentarem novos resultados na mesma linha de pensamento iniciada por Arquimedes e outros matemáticos da Grécia Antiga. Cavalieri, discípulo de Galileu e professor da Universidade de Bolonha, se destacou formalizando, inspirado em Arquimedes, o que veio a ser denominado de o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri parte da concepção de que uma região plana é uma justaposição de infinitos segmentos. Um movimento nesses segmentos, aqui representados pelos palitos, produz uma nova figura, mas a área permanece a mesma. O princípio de Cavalieri afirma, portanto, que figuras que têm por secções transversais segmentos do mesmo comprimento têm a mesma área. Como esses triângulos, que são diferentes entre si, mas que são formados pelo deslocamento dos mesmos segmentos. Todos têm a mesma área. Este princípio aplica-se também ao volume dos sólidos, só que não falamos mais em comprimento de segmentos, mas em áreas iguais de secções planas. Deslizando-se essas fatias, formamos uma pirâmide com forma diferente, mas o volume permanecerá o mesmo, porque as fatias são as mesmas, e, portanto, suas áreas não foram alteradas. O princípio de Cavalieri foi utilizado de maneira brilhante por Arquimedes, intuitivamente, como método de descoberta da relação entre os volumes da semiesfera, do cone e do cilindro, de mesma base e mesma altura. Arquimedes percebeu que quando cortamos em um mesmo nível os 3 sólidos, obtemos 3 fatias,
sendo que a fatia do cilindro sempre se equilibra com as fatias do cone e da semiesfera juntas. Para isso, utilizou o princípio da alavanca. Fossem quais fossem as secções medidas, as fatias sempre se equilibravam. Descobriu então que a soma dos volumes da semiesfera e do cone é igual ao volume do cilindro. Como o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, então o volume da semiesfera só poderá ser 2/3, o que equivale a dizer que a proporção dos 3 volumes é de 3 para 2 para 1. É fácil verificar na prática a descoberta de Arquimedes. A abstração de objetos da natureza e a descoberta, a partir desta abstração, de relações e proporções entre eles e das leis que as determinam, possibilita uma compreensão que vai muito além de uma simples descrição isolada. Este salto qualitativo do pensamento permite ao homem conceber e escolher formas ideais para construir artefatos que irão se destinar aos mais diferentes fins. O conhecimento humano provém, por um lado, do contato com a natureza, que é a fonte primordial de todas as informações, e por outro, da razão, que pressupõe um procedimento de abstração, articulação, comparação e expansão dessas informações.